Apocalipse capítulo 3, do verso 7 ao verso 13. Enquanto os irmãos estão abrindo, eu quero pedir que os irmãos estejam orando. Terça-feira estarei em viagem para São Paulo, vou passar o dia lá pelo trabalho. Devemos sair daqui 5 horas da manhã e voltar próximo da meia-noite na APAS, numa exposição da APAS em São Paulo. Vamos sair aqui de madrugada e volto só à noite, então que os irmãos orem para que a gente vá em segurança, a equipe, e volte em segurança na terça-feira. Lembrem disso, por favor, em oração, né? Que eu não estarei presente, estarei na estrada, né? Amanhã, na parte da manhã, das 7 às 10 horas da manhã, o velório do Robson, aqui em Tuverava. Então, continuem orando pela dona Rosa, que perdeu o filho. Eles entraram em contato comigo hoje à tarde, a neta dela, me avisando que o velório é amanhã, na parte da manhã. Vai ser rápido, porque ele faleceu ontem, e terminando o enterro aqui, eles vão para Franca para enterrar a esposa dele, que ela vai ser enterrada em Franca. Tá bom? Continuem em oração por essa família. Apocalipse capítulo 3, do verso 7 ao verso 13. Olha o que diz a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar. O que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheço que eu os amei. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da aprovação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve. Retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pai, nós louvamos o teu nome e adoramos ao Senhor. Obrigado por esse momento, pelo privilégio e oportunidade que o Senhor nos permite de adorar e exaltar o teu santo nome. Nós louvamos ao Senhor, ó Pai, por quem tu és. Que o Senhor possa ser engrandecido nesta noite, como foi durante o louvor, agora pela ministração da tua palavra, e que o Senhor tenha liberdade em trabalhar em cada vida, em cada coração. E que o Senhor opere, ó Pai, o teu querer e o teu realizar, ó Pai, em nosso meio. Me use como instrumento nas tuas mãos, é o que eu clamo e oro no precioso nome de Jesus. Amém. Amados, imagine a carta de Apocalipse em nossas mãos, uma carta que foi enviada às 7 igrejas da Ásia, e agora nós chegamos na 6ª igreja. Quando a gente olha para essa igreja, nós vemos apenas elogios. Ela não era, olhando para a igreja anterior, a igreja de Sardes, que era uma igreja morta, viva, nós olhamos para essa igreja e vemos uma vitalidade, uma vida espiritual, um espiritual diferente na vida desta igreja. Mas tudo isso a gente percebe porque nós olhamos e vemos que esta igreja tinha algo simples na vida dela. Algo que, quando nós lemos, nós percebemos que eles veem e vivem com uma perspectiva de quem é Jesus, de uma forma tremenda aqui no texto. E nesta noite eu gostaria de compartilhar com a amada igreja que a igreja de Filadélfia é uma igreja que deve se copiar. Uma igreja modelo. Uma igreja que, se Jesus estivesse presente de forma física, diria: eis aqui uma igreja que pode ser exemplo e instrumento para mostrar a minha beleza e a minha glória para as pessoas. É impressionante quando você olha para o texto e percebe que aquela igreja tinha uma visão de quem era Cristo.
nós percebemos a vida da pessoa, a visão que alguém tem em relação a Cristo vai mostrar se realmente quem ela é. Se ela é modelo, se ela tem vida, se ela não tem vida, se é uma pessoa morta, dependendo de quem nós vemos e o que nós cremos quem é Cristo, vai mudar completamente a nossa vida. Uma ilustração muito simples é de Abraham Lincoln, presidente dos Estados Unidos, o 16º presidente. Ele foi 2 vezes eleito, mas na sua segunda eleição, no ano seguinte da segunda eleição, ele foi morto. Existia uma guerra nos Estados Unidos. O norte, industrializado. O sul, escravizado. Então existe uma divisão na América do Norte. E Abraham Lincoln se levantou para lutar contra essa divisão. Havia traços nesse presidente que mostrava a sua convicção em manter-se fiel a essa guerra interna dentro dos Estados Unidos. Amados, muitas vezes ele tentou desistir. Quando você lê a biografia, tem até um filme que chama Abraham Lincoln. Quem já assistiu esse filme? É topíssimo esse filme, eu adorei, já assisti umas 2 vezes ele. Mostra quantas lutas aquele presidente teve, quantas derrotas. No estado de Virgínia ele foi derrotado. E muitos começavam a criticar, dizendo: você vai acabar com o país. E ele assim, tinha uma convicção e uma fé no Deus que ele servia, no Deus de seus pais, no Deus de seus avós, que eram descendentes dos puritanos. E dizia: Deus me colocou aqui para uma missão, e eu vou cumprir. E, por incrível que pareça, a emancipação da escravidão aconteceu através dessas lutas que houve nos Estados Unidos, guerras internas, em que o presidente foi firme e fiel ao Senhor. Então, guerras que se passaram, dificuldades que ele enfrentou, o preço que esse presidente pagou foi altíssimo, até com a sua própria vida. O que mostra que ele tinha uma certeza e uma convicção, irmãos, de quem era Deus na vida dele. Ele tinha uma convicção certa e firme. Eu sei quem é o meu Senhor e o porquê Ele me chamou. Então a perspectiva de quem é Cristo para você vai mudar completamente a tua vida. Assim como mudou do presidente dos Estados Unidos. Quando nós olhamos para a igreja de Filadélfia, nós descobrimos quem era Cristo e no que eles criam. Olha no versículo 7, ao anjo da igreja de Filadélfia escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro. Amados, Cristo é Deus santo. Ele é Deus separado, acima de tudo, acima de todos. Ele não peca, ele não erra, ele não se envolve com questões humanas, ele não toma partido, assim como Abraham Lincoln não tomou partido nem para o norte, nem para o sul. Ele é um Deus de união, de justiça, que se compadece do pecador. Cristo é um Deus santo. E aqui é muito claro quem era Cristo para a igreja de Filadélfia: um Deus santo, um Deus verdadeiro. Além de honesto, a palavra verdadeiro significa que ele é real. Cristo não é um mito, não é apenas uma história a ser contada, um mártir que morreu por uma ideologia, mas, amados, ele é o próprio Deus, verdadeiro, real, que ressuscitou ao 3º dia. Colossenses capítulo 1, verso 18, o apóstolo Paulo nos diz: ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, ele é o princípio supremo sobre todos que ressuscitam dos mortos, portanto, ele é o primeiro em tudo. Era nesse Cristo santo e verdadeiro que os cristãos de Filadélfia criam e se mantinham firmes, crendo na sua glória, na sua santidade, na sua soberania, no seu cuidado, porque eles sabiam que Cristo era Deus e ele era real, não era uma história para se contar. E por isso aquela igreja se mantinha fiel em meio a tantas situações. Segundo, além deles saberem quem era Cristo, eles conheciam o que Cristo estava fazendo na vida deles. O texto continua, né? É ele quem tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar. O que ele fecha, ninguém pode abrir. Sei de tudo que você faz. Abrir para você uma porta que ninguém pode fechar. Amados, Cristo
trabalha em nossas vidas de forma pessoal, mas também pelas circunstâncias. Ele é o dono da chave que abre portas e fecha portas. Ele abre, ninguém fecha. E ele fecha, ninguém abre. É Deus que abre os corações das pessoas. É Ele que une o coração de um povo. É Ele que dá oportunidades e retira oportunidades para qualquer pessoa, ou até para a própria igreja. Amados, é esse Cristo, os atos dele precisam ser conhecidos. Ele abre portas e fecha portas. Cristo é um Deus onipresente, que sonda as nossas vidas e que sustenta o nosso ser. Ele conhece a nossa estrutura. O verso 8 nos fala, olha que interessante o versículo 8, conheço as suas obras e eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força. Jesus conhece a nossa limitação. Jesus conhece o quão fraco nós somos, as motivações, as nossas ações. Por isso que Ele sabe o momento certo para abrir as portas. Ou fechar as portas, porque às vezes nós não temos condições de entrar por ela. Muitas vezes as portas são fechadas diante de nós, porque Ele conhece as nossas limitações. Ele sabe que nós somos limitados e não vamos conseguir avançar por aquela porta. Por isso que a porta muitas vezes se fecha e nós vamos crer que Cristo é soberano sobre a nossa vida. Por que aquela porta foi fechada diante de mim? Cristo sabe, foi Ele, se foi fechado por Ele, foi Ele quem fechou, porque Ele sabe a sua limitação e você não poderia passar por ela. Amados, quem crê em Cristo, um Cristo santo, verdadeiro, soberano, onipresente, que sustenta, consegue viver para a glória de Deus a ponto de se tornar um modelo, como a igreja de Filadélfia. Amados, quando a gente fala de portas, de oportunidades, e nós entendemos que é Deus quem dá, muitas vezes nós não entendemos. Nós temos uma irmã na igreja que eu me recordo muito claramente, ela estava com um problema de saúde no coração. E essa irmã perdeu-se o propósito. Ela falou, o que eu posso fazer? Eu não posso mais varrer uma casa, não posso mais fazer comida, eu não posso fazer mais nada. Portas foram fechadas. Mas outras portas foram abertas. Porque a vizinha do lado estava precisando de conselhos e de ajuda. E eu disse, olha a porta que Deus está abrindo para você. Ele não quer que você foque mais no trabalho dentro da sua casa. Ele quer que você foque agora na vida de pessoas. São portas abertas por Deus. Um momento, às vezes, de trabalhar de forma física, para alguns já passaram. Mas Deus ainda continua abrindo portas para que o Evangelho continue sendo propagado. Amados, a condição daquela igreja, irmãos, era uma igreja que recebe um desafio do próprio Deus. O texto no verso 8 nos fala, abri para você uma porta que ninguém pode fechar. A porta aberta que ninguém podia fechar era a oportunidade dos crentes em Filadélfia ministrar e servir a cidade, mostrando o Evangelho a partir da vida delas, da vida da igreja. A cidade era chamada de Porta do Oriente. Por isso que Jesus é muito inteligente, irmãos. É maravilhoso. Quando ele cita aqui, é eu quem abro portas e fecho portas. Ele está dizendo que a cidade pode ser até conhecida como Porta do Oriente. Mas quem abre portas e fecha portas é Ele, porque Ele é Deus. E Ele deixa isso claramente. Aquela cidade era conhecida como a Porta do Oriente. Amados, foi a partir dali que começou uma revolução missionária, evangelista. Existiam ali a filosofia greco-romana que se propagava a língua grega. Então, quando houve a transição dos romanos para os gregos, quem cuidava da filosofia dos gregos para os romanos, né? Quem cuidava da parte do linguajar e ensinar era a cidade de Filadélfia. Então muitas pessoas iam até lá para estudar a filosofia, estudar a língua grega. Naquela cidade, irmãos, ela era cercada de muitas oportunidades. É como se fosse nos nossos dias uma cidade universitária, onde muitos jovens vêm para a cidade para estudar e depois vão embora para o mercado de trabalho. Imaginem isso, eu estou aplicando isso para você poder entender como era aquela cidade. E tudo isso era oportunidade para a igreja propagar o Evangelho, para que o Evangelho pudesse seguir avante para onde essa turma fosse.
Eles preparavam aqueles jovens, como se fosse hoje, preparando jovens universitários, pregavam o evangelho, ensinavam o evangelho, para quando eles fossem para outra cidade, para outra região, pudessem propagar esse evangelho por onde eles fossem. Olha a porta aberta que Jesus tinha aberto para essa igreja, era um desafio. As oportunidades missionárias eram gigantescas, muito maiores do que propagar a língua e a filosofia grega. Naquela localidade cabia os crentes, cabia aquela igreja brilhar a luz de Jesus e mostrar o evangelho. Quem era Jesus? E eles fizeram com muito afinco. Um desafio, assim como esta igreja está tendo um desafio com as casas de paz, aquela igreja teve um desafio de propagar o evangelho. Segundo, a igreja reconhecia suas limitações. A igreja tinha pouca força, meus amados. Jesus reconhece isso não como uma crítica, mas uma constatação. Era uma igreja de pouca força. O Senhor planta em locais estratégicos oportunidades escancaradas, mas Ele usa pessoas de pouca força. Porque é na fraqueza que nós somos aperfeiçoados pelo poder de Deus. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 12, verso 9 e verso 10, mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei e me alegrarei ainda mais nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me, alegro-me, nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando eu sou fraco, é que eu sou forte, porque eu dependo de Deus. A intenção é a dependência de Deus, meus amados. Quando o Senhor Jesus disse que sabia que eles tinham pouca força, Ele estava dizendo, irmãos, que eles eram pequenos, comparado à população da cidade. Agora, olha para a realidade da nossa igreja. Nós somos pequenos. Nós não temos muita força. Em comparado ao tamanho da nossa cidade, não dá nem 0,5% ainda da população da cidade, a igreja. Pouca força. Mas, meus amados, aquele povo era composto de pessoas pobres e sem expressão social, sem condição social. Mas nada disso, meus amados, detinha aqueles irmãos em Cristo para evangelizar e falar do amor de Jesus. Eles se agarravam na graça e na soberania de Deus para executar a grande tarefa que Deus tinha colocado diante deles. Aquele desafio, eu sou um propagador do evangelho, independente da minha questão social, se nós somos fracos ou fortes, eu vou realizar a minha missão, como Abraham Lincoln fez. Talvez Deus tenha te colocado, amados, hoje, e tem permitido que você esteja vivo hoje, porque Ele tem um propósito na tua vida, de propagar e anunciar o evangelho aonde você está. Da mesma forma que Deus, de forma estratégica, plantou uma igreja em Filadélfia para que o evangelho se propagasse, Ele colocou cada um de nós em lugares diferentes para que o evangelho na cidade também pudesse ser propagado. O seu ambiente onde você está é diferente do meu. Você amanhã talvez não esteja mais aqui, esteja num outro ambiente, numa outra cidade, e Deus permite que você vá para que você seja instrumento para irradiar o evangelho e transformar muitas vidas para a glória dele. Essa era o desafio da igreja de Filadélfia. O apóstolo Paulo entendia claramente o que era essa porta aberta. Em 1 Coríntios, capítulo 16, o verso 8, o verso 9, por enquanto permanecerei em Éfeso até a festa de Pentecostes. Há uma porta inteiramente aberta para realizar um grande trabalho aqui, ainda que muitos se levantem contra mim ou se oponham contra mim. O apóstolo Paulo percebia essa porta aberta. O apóstolo Paulo conseguia enxergar de forma clara que ele precisava ficar em Éfeso, porque a porta estava aberta para que o evangelho pudesse ser propagado. E amados, da mesma forma, essas casas que nós entramos, essas 20 casas que
estão sendo abertas para receber a casa de paz. São portas que foram abertas por Jesus para que a gente pudesse entrar e levar o evangelho nessas vidas. A igreja e o indivíduo, a pessoa, reconhece a sua limitação. Quando a gente reconhece que somos fracos, é aí que nós dependemos mais do Senhor e buscamos a graça de Deus sobre a nossa vida. Agora, se você achar que você tem condição suficiente, posição, poder para viver a tua vida do jeito que você quer, você nunca vai entender o que é viver na graça de Deus. Porque viver a graça de Deus é quando a gente reconhece a nossa fraqueza. Terceiro, aquela igreja priorizava a palavra de Deus. Versículo 8, você tem pouca força, mas ainda assim você obedeceu a minha palavra e não negou o meu nome. A igreja, amados, tirava proveito da sua fraqueza, buscando forças no Senhor. Nós somos fracos, não sabemos como vamos propagar o evangelho, não temos muito recursos financeiros para investir na obra missionária, mas a palavra de Deus pede para a gente pregar o evangelho, nós vamos pregar de forma simples e clara. Não precisa de muito recurso para que o evangelho seja propagado. Não precisa de muitas pessoas para que o evangelho seja propagado. Mas Deus chamou você e chamou esta igreja para fazer isso. Assim como a igreja de Filadélfia era poucos, vocês são fracos. Jesus disse, vocês são fracos. Mas é na fraqueza que Deus mostra o seu poder. Aquela igreja resistia às pressões. Existia naquela igreja, irmãos, sinagoga de Satanás, aqueles que permaneciam na sinagoga de Satanás, mentirosos que se diziam judeus e não eram. Aqueles crentes não negaram o nome de Jesus, foram perseguidos diante de grandes políticos, poderes políticos gregos, romanos, perseguição judeu hostil, morte de cristãos. Aquela igreja ainda continuava servindo ao Senhor com fidelidade. Encanto e escárnio são duas armas fortes de Satanás, irmãos, para fazer nós negarmos o nome de Jesus. Filadélfia resistiu firme e não negou Jesus. E aí quando nega Jesus, irmãos, a gente às vezes cita Judas, que traiu Jesus, citamos Pedro, que negou Jesus 3 vezes, e falava, nossa, Pedrão lá, ó, negou Jesus 3 vezes. Olha lá, Judas, trocou Jesus por 30 moedas de prata. Nós trocamos Jesus por tantas outras coisas, irmãos. Não é por 30 moedas, e não é falando no meio de uma fogueira. Mas quando nós deixamos de ter aquele tempo com Jesus, na semana, no nosso dia a dia, e colocamos qualquer outra coisa naquele momento que nós temos tempo com o Senhor, nós estamos trocando Jesus. Nós estamos negando o relacionamento com Ele. Muitas vezes a gente não percebe o detalhe de negar Jesus e de trair Jesus. Mas o diabo tem usado constantemente muitos ataques para que de uma forma indireta você e eu neguemos Cristo, ou que você e eu venhamos trair Jesus com outras coisas. Filadélfia se resistiu firme diante da pressão. Agora, aquela igreja tinha crises, irmãos. Aquela igreja não era uma igreja 100%, ela tinha problemas internos. Igreja e indivíduo, mesmo que são fiéis a Deus, passam por dificuldades, não estão isentos de crises. O Senhor elogia aquela igreja porque eles professavam Cristo, tinham uma condição, a condição que eles viviam, e encorajavam eles a atravessarem as crises que eles estavam passando. A primeira crise, eles tinham uma perseguição acirrada dos falsos crentes. Lembra aqueles que eram mentirosos, sinagoga de Satanás? Amados, diante da crise e da perseguição, Deus promete honrar seus fiéis. Sabe o que o texto diz ali no versículo 9? Farei com que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Jesus vai honrar
a nossa fidelidade. Segundo, a perseverança era colocada em xeque, porque obedeceu a minha ordem para perseverar. Amados, muitas vezes a gente tem muita dificuldade em perseverar por causa das lutas. Amados, vida cristã é perseverança. Dia após dia, lutando para termos aquele tempo com o Senhor, para buscarmos ao Senhor, para vivermos em santidade. Diante da crise da esperança, Deus promete sustentar os seus fiéis. Amados, olha que interessante, no verso 10, junto comigo: visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da aprovação. Amados, se você for fiel, perseverar na fidelidade ao Senhor, Ele vai nos guardar no dia da aprovação. E aqui já dá uma alusão ao arrebatamento da igreja. Aquela igreja não passaria pelo dia da aprovação, em que Deus iria provar todos os habitantes da terra. Aqui já há uma alusão ao arrebatamento da igreja. A igreja não vai passar pela tribulação. Terceiro, a proteção de Deus era questionada. Diante da crise do medo, diante da dificuldade, o que vai acontecer conosco? Estamos sendo perseguidos, pressionados, vem o medo. O texto fala: apegue-se ao que você tem, para que ninguém tome sua coroa. Amados, todos nós enfrentamos crises. O segredo é se agarrar na fé em Deus e nas promessas que Ele nos deixou. Porque Deus honra, Deus sustenta e cuida dos seus filhos. Então persevere naquilo. Deus protege. Vamos ter medo? Nós somos pecadores, vamos temer. Mas Jesus promete estar conosco. Agora, Jesus conforta a igreja, irmãos. Diante de tudo isso, Jesus conforta a igreja. No verso 12: farei do vencedor uma coluna no santuário de Deus. Deus é tão maravilhoso, irmãos. Aquela igreja, ela tinha a fama de erigir colunas em nome de pessoas conhecidas, famosas. Igual a calçada da fama lá nos Estados Unidos, que tem o nome escrito, as mãos ou os pés lá. Antigamente eles erigiam colunas com o nome da pessoa pelo seu reconhecimento. O que Deus está falando aqui é que aqueles que forem fiéis a Ele, perseverarem e viverem uma vida com Jesus, Ele vai erigir uma coluna no santuário de Deus. E o mais interessante, o texto continua no verso 12: e dali ele jamais sairá. Eu vou erigir a coluna. Deus está falando: eu vou erigir a coluna e nunca mais vai sair dali. Por quê? Na cidade de Filadélfia, as colunas eram erigidas. Só que como a geografia da cidade de Filadélfia ficava próximo de vulcões, existiam terremotos. Vulcão entrava em erupção. E muitas vezes aquelas colunas vinham por baixo. E aí, aquelas colunas que foram erigidas há muitos e muitos anos, com terremoto, falta de sustentação, elas caíam. E o nome daquela pessoa que foi erigida? Se perderia na história. O que Jesus está dizendo para a igreja: se vocês forem fiéis ao vencedor, eu vou erigir a coluna e ela jamais vai ser destruída. Não tem terremoto que destrua. Não tem tempo, nem vulcão que vai derrubar esse santuário que eu erigir no santuário de Deus. É interessantíssimo, amados, como Deus, além de nos dar a condição, a certeza, Ele nos promete, e essa promessa é naquilo que Ele prometeu que nós temos que nos apegar para vivermos uma vida diferente nos nossos dias. Amados, o mundo, a maldade dos homens e as tragédias da vida não podem nos soterrar, nos destruir ou nos abater, porque Deus promete uma vida eterna para aqueles que creem em Jesus Cristo. Então, tem dificuldade? Nós teremos dificuldades. Vamos passar lutos? Vamos ter lutos. Vamos ter dificuldades? Sem dúvida nenhuma, meus amados.
Mas Jesus escreve o seu novo nome em nós. E não tem como mais apagar. Ele nos promete uma vida eterna. Ele nos promete que jamais vai se esquecer de nós. João capítulo 10, verso 28. Jesus nos diz: eu lhes dou a vida eterna. Nunca hão de morrer, e ninguém os arrebatará da minha mão. Deus promete segurança. Então vale a pena ser fiel, porque Deus promete segurança. Deus nos dá a certeza. Não uma certeza para esta vida terrena, mas uma certeza para a vida vindoura da vida eterna. Uma promessa que está reservada para aqueles que são fiéis. Por isso vale a pena ser fiel hoje. Nós temos uma eternidade garantida, meus amados. Uma eternidade que Ele mesmo descreve na sua palavra. O texto continua: escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce dos céus da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Mostra segurança, a marca que não tem como ser apagada, o nome de Deus em nós. E isso é colocado em nossas vidas quando nós cremos em Cristo Jesus. Eu concluo a mensagem com o último versículo do texto: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amados, note, a igreja de Filadélfia recebeu essa carta, mas essa carta não era endereçada somente à igreja de Filadélfia, senão estaria no singular: ouça o que o Espírito diz à igreja. Não, o texto diz: ouça o que o Espírito diz às igrejas. É no plural, porque a carta que foi enviada para Filadélfia também serviria e seria útil para as outras igrejas a qual a carta foi enviada. E hoje serve para nós e para todas as igrejas no decorrer de toda a história. Note que Deus, através da igreja de Filadélfia, amados, nos ensina de forma notável 3 descrições simbólicas que precisamos sair daqui dessa noite gravadas na nossa mente. Primeiro, a porta. A porta fala de oportunidades que Deus abre e fecha diante de nós. Precisamos sempre buscar em Deus quais foram as portas que foram abertas por Ele. Porque muitas vezes nós abrimos as portas e achamos que é de Deus e não tem nada a ver com Deus. Por isso que a gente dá muita cabeçada na vida. Mas existem portas que são abertas por Deus. Nós precisamos buscar discernimento em Deus para entender quais portas foram abertas por Ele, para que a gente possa entrar e confiar e depender somente dEle. Segundo, a chave. O texto fala: eu tenho a chave de Davi. A chave fala da soberania de Deus que controla. É Ele quem controla o abrir e o fechar das portas. É Ele quem controla abrir corações e fechar corações. É Ele quem controla todas as circunstâncias, para que a gente aprenda a depender da graça de Deus e confie no processo. Às vezes é doloroso, às vezes dói, mas vamos confiar no processo que Deus está trabalhando nas nossas vidas. Vamos chorar? Sem dúvida. Vamos sofrer? O texto nos diz: no mundo tereis aflições, mas Jesus já venceu. Então ele diz: nós vamos partir. Então precisamos depender da graça de Deus. E por último, a coluna. A coluna fala da vida que Deus tem preparada no céu para aqueles que, com a chave do sacrifício de Cristo, entram pela porta da salvação e passam a viver uma vida eterna com Jesus. Precisamos nutrir a fé, a esperança, para conseguirmos viver a nossa vida no amor de Deus. Portanto, com a chave na mão, a porta diante dos nossos olhos e a coluna no nosso coração, sigamos com fé, esperança e amor. Eu tenho algo para comentar do início do meu ministério, há 7 anos atrás. Eu disse hoje de manhã e vou repetir. Há 7 anos atrás, o início do meu ministério, em 2019, 1º de junho de 2019, na examinação, eu ouvi essa frase 3 vezes pelo meu querido amigo pastor Alvo. Ele me falou uma frase que ficou marcada na minha vida e hoje ainda já há 7 anos, ela ainda continua batendo no meu coração. E ele disse: Felipe, quando ele
A gente chegou, ó, Deus te abençoe, ó, dependa sempre do Espírito Santo. Na primeira vez que ele falou, eu não entendi. Aí ele falou a segunda, depois da examinação. Ele me abraçou e falou: Felipe, sempre na dependência de Deus. E eu não entendi. Não, sim, isso aí é um jargão, né? Para os seminaristas, né? Na época eu falava, lógico que eu vou depender de Deus. Como que eu vou fazer a obra dele se eu não depender dele, né? Na hora de ir embora, eu lembro até hoje, eu acompanhei ele até o carro dele, abracei ele, falei, obrigado por ter vindo, né? Ele me abraçou, olhou para mim e falou, lembre-se, eu lembro até hoje, ele falou, lembre-se, sempre na dependência de Deus. Eu olhei para ele e falei, tá bom, eu ouvi isso no mesmo dia 3 vezes. Eu lembrei de Pedro, né? Quando Jesus falou, tu me amas, tu me amas, tu me amas. Amados, naquele momento, quando eu ouvi pela primeira vez, eu não entendi muito bem o que significava aquela frase. É fácil a gente ouvir e falar, amém, é isso mesmo. Mas a vida com Jesus vai nos ensinando a viver cada vez mais dependendo dele. É sempre na dependência de Deus, irmãos. E a igreja de Filadélfia dependia de Deus. Dependência total de Deus. Eu não tinha entendido essa frase lá atrás, muito bem. Mas no decorrer desses 7 anos eu tenho aprendido. E eu ainda estou aprendendo muita coisa, a depender cada vez mais do Senhor. E Ele tem me ensinado. Dependa de mim. Dependa de mim. Dependa de mim. É como se Deus continuasse desde aquele dia até hoje, dizendo para mim, dependa de mim. Amados, Jesus ainda continua falando aos nossos corações, a minha graça te é suficiente. Dependa somente de mim. É como se Jesus estivesse falando isso para nós hoje, que nós possamos depender da graça de Deus, confiando na sua soberania e aceitando os desafios que Ele tem colocado diante de nós, mesmo que seja doloroso, porque vale a pena. Porque no final, nos vencedores receberão a recompensa e a promessa que Ele nos prometeu. Então, eu concluo dizendo, irmãos, Igreja Batista de Ituverava, dependa somente do Senhor. Vamos abaixar as nossas cabeças, fechar os nossos olhos. Pai, nós louvamos ao Senhor e adoramos o Teu santo nome. Deus, nós somos fracos, como a igreja de Filadélfia. Nós dependemos unicamente e somente do Senhor. Nós temos muitas fraquezas. Ó Pai, que nós possamos nos alegrar nessas fraquezas, nas dificuldades que nós temos, para que o Teu poder se aperfeiçoe, ó Pai, em nossa fraqueza. Para que o Senhor se mostre e brilhe, ó Pai, no momento em que somos fracos. Que possamos dizer como o apóstolo Paulo, é quando eu sou fraco que eu sou forte, porque é o Senhor trabalhando e agindo por mim. Deus, a igreja de Filadélfia, mesmo sendo pouca, fraca, foi usada pelo Senhor para que o Evangelho pudesse ser expandido por todo o mundo, em outras línguas. E agora, ó Pai, o Senhor nos dá esse desafio também para a igreja de hoje. Comissionou toda a igreja a ir fazer discípulos de todas as nações. E muitas vezes a gente fica esperando o momento certo. Eu não estou preparado. A gente dá tantas desculpas para aceitar esses desafios, essas portas abertas que o Senhor tem colocado diante de nós, diante da Tua igreja. Pai, é o Senhor quem abre portas e fecha portas. Nós confiamos, ó Pai, na Tua soberania, no Teu controle. Então, se o Senhor quem tem aberto as portas dessas 20 casas que nós estamos ministrando, que nós possamos avançar com o reino dos céus.
Pai, nós queremos ser usados pelo Senhor como a igreja de Filadélfia, que possamos avaliar no nosso ser quem é Jesus para cada um de nós, quem Ele é, o que Ele faz, porque é isso quem vai mostrar quem realmente nós somos e o que vamos fazer a partir de agora. A igreja de Filadélfia conhecia Jesus não apenas por ouvir falar, mas de um relacionamento verdadeiro, santo com o Senhor. Que a igreja em Ituverava possa viver como a igreja de Filadélfia, crendo no Cristo verdadeiro e santo, um Cristo real, um Deus único, todo-poderoso, que se aperfeiçoa na fraqueza e na dificuldade que a igreja tem, que nós temos como indivíduo. E assim, ó Pai, possamos honrar e glorificar o Teu santo nome com a propagação do Evangelho, obedecendo a Tua palavra e não negando o Teu nome. Possamos levantar a bandeira do Evangelho e caminharmos, ó Pai, pelas portas que o Senhor tem aberto para que o Evangelho do Senhor seja anunciado. Ainda existem muitas portas esperando por nós para que o Senhor abra. Então, ó Deus, que o Senhor possa nos usar para que essas portas se abram e possamos avançar com o Evangelho do Senhor. E que as portas que forem fechadas diante de nós, possamos entender a Tua soberania e o Teu poder, a Tua onisciência, entendendo que somos limitados e não vamos conseguir operar aquilo que o Senhor desenhou que operássemos passando por esta porta. Então faça o Teu querer, o Teu realizar em nosso meio. Sejamos apenas instrumentos do Senhor para revelar a beleza da Sua santidade e a glória do Senhor através das nossas vidas. Nós o adoramos, bendizemos e o louvamos no precioso nome de Jesus. Amém. Amém.